A história de Jó começa com algo que muita gente não espera. Deus apresentando uma pessoa como íntegra, correta, temente, alguém que fazia de tudo para viver de forma honesta. E mesmo assim, essa pessoa passa pela maior prova já registrada nas Escrituras. Jó tinha família estruturada, bens, saúde, respeito, uma vida que qualquer um consideraria abençoada. E é justamente quando tudo parece estável que, de forma repentina, ele perde quase tudo de uma vez. Em pouco tempo, o que era segurança vira ruína, e Jó se vê tentando entender como a vida desmoronou tão depressa. Antes de seguir, eu já quero te convidar a caminhar comigo até o fim desta mensagem. Se você sente que essa história conversa com alguma área da sua vida, se sente que precisa entender o que Deus quer te mostrar por meio da vida de Jó, se inscreva agora no canal, já deixe o seu like e, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um tempo difícil. Ficar até o final pode mudar a forma como você enxerga as suas próprias lutas. Jó não era um personagem frio de um texto antigo. Era uma pessoa real, que acordava, trabalhava, cuidava da família, se preocupava com o coração de quem amava e levava Deus a sério. Orava pelos filhos, se importava com aquilo que poderia afastá-los do caminho correto, fazia o que estava ao alcance. Aos olhos de qualquer um, era alguém exemplar. Aos olhos de Deus, era alguém íntegro. Ainda assim, a prova chegou. Isso já quebra uma ideia comum, a de que, se fizermos tudo certo, nunca enfrentaremos dores profundas. A história de Jó mostra que, às vezes, pessoas que andam com Deus também passam por ventos que parecem fortes demais. O que Jó não via era o que acontecia no plano espiritual. Enquanto vivia a rotina, existia uma conversa sobre a sua vida em um nível que seus olhos não alcançavam. A questão não era apenas o que Jó possuía, mas o tipo de relação que tinha com Deus. A grande pergunta era, se tudo fosse tirado, a confiança continuaria de pé. A prova não gira em torno de bens, mas de fé. E é por isso que essa história mexe tanto com quem está passando por perdas hoje. Muitas vezes, a sensação é exatamente essa. Tudo está sendo abalado ao redor, como se a vida estivesse perguntando se a confiança em Deus é real ou só depende de dias tranquilos. Talvez você esteja em uma fase parecida. Pode ser que não tenha perdido tudo de uma vez, mas uma coisa veio depois da outra. Problema financeiro, conflito familiar, saúde abalada, sentimento de injustiça, incompreensão. Em certo ponto, fica difícil não se perguntar onde Deus está nesse cenário. A história de Jó foi preservada, entre outras coisas, para mostrar que, mesmo quando parece que Deus está calado, ele não está desatento. Há momentos em que o céu observa, registra, acompanha cada palavra, cada lágrima, cada pensamento, mesmo quando não traz a explicação que nós gostaríamos de ouvir. As perdas de Jó foram intensas: riquezas, proteção, filhos, saúde. Ele vai de alguém respeitado a alguém sentado sobre cinzas, tentando aliviar a dor com o pouco que tem. E junto com a dor, vem um peso ainda mais difícil: opiniões. Gente olhando de fora, julgando, dizendo que, se tudo isso aconteceu, é porque ele fez algo errado. Em vez de apoio, acusação. Em vez de compreensão, críticas. Muita gente que sofre hoje se identifica exatamente com esse ponto. Além da dor real, ainda precisa lidar com interpretações duras sobre aquilo que está vivendo. Mesmo machucado, Jó continua fazendo algo que é central nessa história. Ele fala com Deus. Questiona, reclama, abre o coração, diz o que sente sem máscara, expõe sua revolta, sua tristeza, seu senso de injustiça. Não é uma fé bonitinha, sem emoção. É uma fé que continua levando tudo para Deus, mesmo sem entender nada. E aqui existe uma verdade importante.
Fé não é fingir que a dor não existe, é continuar levando a dor para Deus quando ela parece grande demais. Ao longo dessa caminhada, Jó não recebe de imediato a explicação detalhada que talvez quisesse. O que ele recebe em determinado ponto é algo ainda mais profundo. Deus se revela. Não como alguém distante, mas como aquele que sempre soube de cada passo, de cada limite, de cada lágrima. Em vez de apenas responder por quê, Deus mostra quem Ele é. E quando Jó percebe isso, algo muda por dentro antes mesmo de mudar por fora. A história mostra que a maior restauração começa no interior. No final, Jó é restaurado, sim. Sua vida é reorganizada, sua história é reescrita, e aquilo que tinha sido destruído é reconstruído de uma forma que ninguém imaginava. Mas a grande virada não é apenas o fato de ter recebido de volta. É o que aconteceu com ele ao longo do processo. A relação com Deus se aprofunda, a visão se amplia, o coração passa a entender que Deus continua sendo Deus mesmo quando a vida foge do controle. É isso que vamos aprofundar a partir de agora. Quem era Jó de verdade, como a prova começou, o que aconteceu nos bastidores espirituais, como Deus se posicionou em cada etapa e o que essa história revela sobre o cuidado dele com quem está sofrendo hoje. Se, de alguma forma, você se vê em um pedaço dessa caminhada, seja na fase da perda, das perguntas, do silêncio ou da restauração, continua aqui. A vida de Jó não foi escrita para encher páginas, mas para iluminar caminhos de quem está tentando permanecer em meio à maior prova da própria história. Para entender a força da história de Jó, é importante lembrar quem ele era antes de tudo desmoronar. Jó não era alguém distante de Deus. Pelo contrário, era conhecido por ser honesto, justo nas negociações, respeitado na cidade, alguém que ajudava quem precisava e que se preocupava com o coração da própria família. Quando seus filhos faziam festas, ele intercedia por eles, apresentando diante de Deus qualquer possibilidade de erro, justamente porque levava a vida espiritual a sério. Aos olhos das pessoas, Jó era exemplo. Aos olhos de Deus, era alguém íntegro. Isso já nos mostra que a prova que viria não seria fruto de descuido, mas de algo muito maior do que ele podia imaginar. Enquanto Jó vivia sua rotina, havia uma realidade que ele não via. O mundo espiritual, observando a forma como ele se relacionava com Deus. Em um momento que o texto bíblico descreve, Deus destaca Jó como alguém fiel. E isso levanta uma questão. Será que essa fidelidade existe apenas porque a vida está indo bem? Em outras palavras, se tudo o que ele tem fosse tirado, a confiança permaneceria? Essa pergunta não foi feita por Jó, mas envolvia diretamente a vida dele. É como se por trás do cenário visível houvesse uma prova sobre o tipo de relacionamento que um ser humano pode ter com Deus, dependente apenas das bênçãos ou fundamentado em algo mais profundo. A partir daí, começam as perdas que para Jó parecem apenas tragédias sucessivas. Ele não assiste ao que acontece no céu, não ouve as conversas espirituais, não sabe de nada além do que está diante dos olhos. O que ele vê é sua estabilidade sendo arrancada com uma rapidez assustadora. Em pouco tempo, mensageiros chegam com notícias devastadoras. Os bens que representavam anos de trabalho e cuidado se vão. Rebanhos, servos, tudo é destruído em sequência. É como se, de um dia para o outro, o que sustentava sua segurança material deixasse de existir. Mas a prova não para na área financeira. A ferida mais profunda atinge a família. Jó recebe a notícia de que seus filhos morreram. É um golpe que atravessa qualquer lógica, porque mexe com o amor mais sensível que alguém pode ter. Se perder bens já é doloroso, perder pessoas que se ama é ainda mais. Não há explicação que pareça suficiente. Em pouco tempo,
Jó se vê em um luto intenso, tentando respirar no meio de uma dor que não cabe em palavras. Quem já passou por perdas assim sabe como é. Parece que o chão sai debaixo dos pés e o tempo ao redor continua, mesmo quando a alma gostaria de parar. Mesmo assim, a prova avança. A saúde que ainda restava também é alcançada. Jó passa a sentir dores no próprio corpo, feridas que o fazem sofrer de forma constante. O corpo, que antes sustentava a rotina, agora se torna um lugar de tormento. Ele deixa de ser o exemplo admirado da cidade e passa a ser alguém olhado com pena, talvez com desconfiança. Não bastasse carregar a dor por dentro, precisa lidar com o olhar dos outros por fora. Aquele que um dia foi referência, agora é visto como alguém em ruínas. É aqui que surge uma pergunta inevitável. Onde Deus está quando tudo isso acontece? Do ponto de vista de Jó, parece que Deus está calado. Nenhuma explicação é dada, nenhuma voz desce do céu para contar o que se passa nos bastidores. Nenhum sonho esclarece o motivo de tanta perda. O que ele tem é uma realidade dura, o antes e o depois da prova. Antes, uma vida organizada. Depois, o corpo fraco, a casa vazia, os recursos destruídos e uma mente cheia de perguntas. Em meio a essa situação, surgem também as opiniões. Alguns se aproximam, mas em vez de consolo, entregam julgamento. Começam a sugerir que, se tudo isso aconteceu, é porque Jó cometeu algum pecado escondido, falhou em algo grave ou está colhendo um erro que ninguém sabe. Eles tentam encaixar a dor de Jó dentro de fórmulas simples. Se está sofrendo, é porque fez algo errado. Esse tipo de pensamento, até hoje, machuca muita gente. Em vez de apoio, a pessoa recebe acusações. Em vez de abraço, recebe teorias sobre seu sofrimento. O que essas pessoas não entendem é que nem toda dor é consequência direta de algo visível. Existem provas que não têm a ver com castigo, e sim com algo que Deus está tratando em níveis que nós não enxergamos. No caso de Jó, não era Deus punindo alguém distante. Era Deus provando que o relacionamento entre ele e uma pessoa pode permanecer, mesmo quando tudo o que é externo desaba. Jó não sabia disso enquanto vivia o caos, mas essa verdade estava sendo escrita sobre a vida dele. No meio da dor, Jó reage de maneiras diferentes em momentos diferentes. Há horas em que consegue dizer palavras de confiança, reconhecendo que tudo o que tinha sempre veio de Deus. Em outros momentos, se desespera, lamenta, reclama, deseja não ter nascido, tenta encontrar um sentido para tantas perdas e não consegue. Isso mostra algo muito real. Fé não é uma linha reta. Quem sofre passa por altos e baixos, dias em que consegue segurar a esperança com firmeza e dias em que precisa apenas de força para continuar respirando. Ainda assim, Jó continua fazendo uma coisa essencial. Ele fala com Deus. Pode não entender, pode se sentir injustiçado, mas não rompe o diálogo. Ao olhar para essa parte da história, é impossível não lembrar das vezes em que fomos surpreendidos por situações que não estavam no nosso planejamento. Há quem tenha perdido um emprego de forma repentina, quem tenha visto uma relação importante se desfazer, quem tenha recebido um diagnóstico que mudou completamente a rotina, quem tenha sido ferido por palavras e atitudes de pessoas em quem confiava. Em muitos casos, assim como Jó, a pessoa tenta revisitar cada passo para descobrir onde errou, como se todo sofrimento estivesse necessariamente ligado a alguma falha específica. Talvez você se veja nesse lugar. Talvez já tenha feito essa pergunta: o que fiz para merecer isso? Ou então, por que parece que justamente quando decidi andar mais perto de Deus, as coisas começaram a ficar mais difíceis? A história de Jó não oferece respostas simples,
mas mostra que existe um tipo de prova que não tem o objetivo de destruir, e sim de revelar. Revelar o que há de verdadeiro na fé, revelar quem Deus é em meio à dor, revelar o quanto uma vida pode ser reconstruída depois de momentos que pareciam definitivos. Se, enquanto ouve a história de Jó, você sente que sua própria trajetória se mistura com a dele em algum ponto, nas perdas, no silêncio, nas acusações ou nas perguntas, eu quero te pedir algo. Quando este vídeo acabar, ou até mesmo agora, se fizer sentido para você, compartilhe nos comentários um pouco do que tem vivido. Pode ser em poucas palavras, algo simples, mas sincero. O seu relato pode ser a forma de Deus enxugar lágrimas de alguém que vai se identificar com o que você passou. Às vezes, o que você sobreviveu se torna exatamente o que fortalece outra pessoa que ainda está no meio da prova. Depois de perder bens, filhos, saúde e respeito, Jó não fica só diante da própria dor. Ele fica diante de um silêncio que, em muitos momentos, parece ainda mais pesado do que tudo o que aconteceu. Quando as perguntas mais profundas surgem, não há uma resposta direta. Não tem uma voz audível explicando o motivo. Não tem um por trás das câmeras sendo revelado. Ele sabe que Deus existe, sabe que sempre procurou andar de forma íntegra, mas agora precisa lidar com o contraste entre aquilo em que acredita e aquilo que está vivendo. Esse conflito por dentro é um dos pontos mais fortes da sua história. Jó começa a colocar para fora tudo o que sente. Ele não guarda a dor em silêncio, não se força a agir como se nada estivesse acontecendo. Pelo contrário, ele fala. Fala da tristeza, da sensação de injustiça, do cansaço, da vontade de entender. Em alguns momentos, deseja que o dia do próprio nascimento nunca tivesse existido. Tamanha é a carga que está sobre ele. Isso mostra que fidelidade não significa nunca ter pensamentos difíceis, mas escolher continuar levando esses pensamentos para Deus, em vez de se afastar. Enquanto isso, seus amigos se aproximam. No começo, fazem algo bonito, se sentam com ele em silêncio por alguns dias, reconhecendo que algumas dores são grandes demais para serem tocadas com palavras rápidas. Mas, com o passar do tempo, começam a falar. E quando começam, trazem explicações que soam mais como acusações. A ideia central deles é mais ou menos assim. Se algo tão grave aconteceu, então existe algum pecado escondido, alguma falha séria que você não está admitindo. Eles tentam encaixar uma situação complexa dentro de uma fórmula simples. Quem sofre, sofre porque mereceu. Isso atinge Jó de um jeito muito profundo. Além da dor das perdas, ele agora precisa se defender de leituras equivocadas sobre sua vida. Tenta explicar que não fez nada que justifique esse tipo de tragédia, que sempre procurou agir corretamente, que ajudou quem precisava, que não se aproveitou da fraqueza de ninguém. Ele não está dizendo que é perfeito, mas que não existe um motivo claro, visível, proporcional à dimensão do sofrimento que está enfrentando. Ainda assim, seus amigos insistem em colocar um rótulo sobre a dor dele. Essa parte da história é muito atual. Quantas vezes alguém que sofre escuta frases que parecem espirituais, mas na prática apenas machucam mais. Comentários do tipo: se está difícil assim, é porque você se afastou de Deus. Alguma coisa errada você fez? Isso é falta de fé. Se você estivesse firme, não estaria passando por isso dessa forma. Em vez de consolo, a pessoa recebe culpa. Em vez de ser abraçada, se sente examinada. Em vez de apoio, sente o peso de provar que não merece o que está vivendo. Jó entra em um diálogo longo. Em algumas falas, ele reafirma que confia em Deus. Em outras, desabafa toda a revolta. Pergunta por que foi colocado nessa situação. Questiona por que o justo sofre. Por que o ímpio parece, às vezes, ir bem enquanto quem tenta caminhar com Deus enfrenta tanta dor. Ele olha para a própria história e tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre confiar
e entender. Só que nesse momento, ele não consegue alinhar essas duas coisas. Isso é mais comum do que parece. Nem sempre existe uma explicação imediata que faça o coração descansar. Mesmo assim, em meio a todas as perguntas, Jó faz algo importante. Ele continua direcionando tudo isso para Deus. Ele não fecha o coração e decide nunca mais falar com o Criador. Pelo contrário, fala justamente com Ele. Reclama com Deus, deleita sua angústia diante dele, abre o que há de mais profundo. Isso pode incomodar quem está de fora, mas o texto mostra que há valor nessa sinceridade. Deus não rejeita Jó por causa das perguntas. Deus observa alguém que, mesmo ferido, continua relacionando tudo o que sente com quem sempre foi a fonte de sua esperança. Ao mesmo tempo, esse período mostra que confiar em Deus não impede que a mente tente encontrar explicações. Jó revisita o passado, pensa nas atitudes que teve, se pergunta se, em algum momento, falhou sem perceber. Passa pela cabeça dele a ideia de que talvez fosse melhor não ter existido do que experimentar um sofrimento tão intenso. É um retrato fiel do estado emocional de alguém que atingiu o limite. Não é um discurso pronto, organizado e perfeito. É um coração aberto. Enquanto os amigos insistem em simplificar o tema da dor, Jó começa a perceber algo diferente. Não é apenas uma questão de causa e efeito. Ele sente que existe algo maior acontecendo, algo que ele não enxerga. Não entende, mas sabe que, se pudesse ouvir Deus de novo, se pudesse ter uma resposta, ainda que dura, seu coração encontraria algum descanso. A dor principal não é só aquilo que ele perdeu, é sentir-se sem uma palavra clara do céu. É interessante notar que, mesmo no auge da crise, Jó não nega a existência de Deus. Em vez disso, ele questiona a forma como as coisas estão acontecendo. Isso revela um tipo de fé que não é superficial. Ele não abandona a crença na soberania divina. Ele sofre justamente porque ainda crê que Deus está no controle. Se não acreditasse em nada, talvez nem se importasse em perguntar. Mas o fato de argumentar, de insistir, de querer entender, mostra que, por trás de tudo, ele ainda sabe que Deus é real. Em muitos momentos da vida, quem enfrenta uma prova intensa passa por etapas parecidas. Primeiro, vem o impacto da perda. Depois, surgem as explicações dos outros. Em seguida, nasce uma luta interna entre aquilo que se aprendeu sobre Deus e aquilo que se sente na pele. Alguns se calam, outros se revoltam, outros se fecham. A história de Jó nos mostra uma alternativa: derramar o coração diante de Deus, sem máscara, sem frases prontas, sem medo de dizer que dói. O silêncio de Deus nesse período não significa ausência. Representa um processo que ainda está em andamento. Enquanto Jó fala, Deus ouve. Enquanto Jó pergunta, Deus observa a postura do coração. Enquanto os amigos emitem pareceres apressados, Deus continua acompanhando cada detalhe. Nada do que acontece com Jó é fruto de esquecimento, e isso também serve de consolo para quem hoje se sente ignorado. O fato de Deus não ter respondido ainda não quer dizer que ele não esteja vendo. Em determinado ponto, Jó chega a dizer que, se pudesse encontrar Deus, apresentaria sua causa, colocaria tudo diante dele e confiaria que, sendo justo, Deus o ouviria. Por trás dessa fala, existe um desejo intenso de encontro. Jó não quer apenas explicação, quer presença. E esse é um ponto central na vida de qualquer pessoa que sofre. Mais do que respostas, o coração clama por alguém que esteja junto, alguém que compreenda a dor e permaneça ali, mesmo quando não há solução imediata. A história caminha exatamente nessa direção. Depois de um longo tempo de conversa, acusações, argumentos e perguntas, algo muda. A voz que parecia em silêncio se manifesta. Deus não retorna para repetir o discurso dos amigos de Jó, nem para jogar mais peso sobre ele. Deus vem para se revelar,
para mostrar quem é, para ampliar a visão de alguém que estava preso apenas à própria dor. E esse encontro muda tudo, primeiro por dentro, depois por fora. É isso que vamos ver a seguir. O momento em que Deus quebra o silêncio, não apenas respondendo, mas reposicionando Jó, restaurando a visão, curando o coração e preparando o caminho para uma restauração que vai muito além da parte material. Depois de tantas perguntas, desabafos, debates e tentativas humanas de explicar a dor, algo finalmente rompe o silêncio. Deus fala. E quando ele fala com Jó, não vem repetir o discurso dos amigos, nem confirmar as acusações, nem apresentar uma lista de erros para justificar tudo o que aconteceu. Ele vem de uma forma que Jó não esperava, não trazendo todas as respostas que a mente queria, mas revelando quem ele é de uma forma tão profunda que o coração de Jó nunca mais seria o mesmo. Deus começa mostrando a grandeza do que governa. Ele fala sobre a criação, sobre coisas que Jó nunca poderia controlar, sobre detalhes da natureza que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha parado para olhar desse jeito. Não é Deus humilhando alguém quebrado. É Deus ampliando a visão de alguém que estava enxergando tudo apenas pela lente da própria dor. Ele mostra que existe um universo inteiro sob seu cuidado, que nada foge do controle, que há sabedoria até naquilo que o ser humano não entende. Ao fazer isso, Deus não está dizendo que a dor de Jó é pequena. Pelo contrário, ele está mostrando que, mesmo em meio ao sofrimento, nada saiu das suas mãos. Jó percebe que durante todo o tempo, enquanto ele chorava, discutia com os amigos e tentava entender o motivo da prova, o mesmo Deus que sustenta tudo continuava olhando para a sua vida com atenção. Isso muda completamente a forma como ele enxerga a própria história. Jó então reconhece algo importante. Por muito tempo, falou de Deus a partir daquilo que sabia com a mente, a partir do que tinha ouvido. Ele conhecia a teoria, conhecia o discurso, sabia o que era certo. Mas, depois desse encontro, ele admite que agora conhece Deus de um jeito diferente, mais profundo, mais real. É como se dissesse: antes eu tinha informações, agora eu tenho experiência. Antes eu sabia sobre Deus, agora eu o conheço de perto. E essa mudança interna é um dos maiores milagres dessa história. Muitas vezes, quando estamos no meio de uma prova, o que mais queremos é uma explicação detalhada. Queremos que Deus diga exatamente por que permitiu cada detalhe, por que não impediu certas coisas, por que não interveio antes. Mas quando Deus fala com Jó, ele não monta um mapa de causa e consequência. Ele não revela toda a conversa espiritual que houve antes. Em vez disso, ele se apresenta. Mostra seu caráter, sua soberania, sua sabedoria, seu cuidado, e isso basta para que Jó se renda e confie. Isso nos ensina algo muito importante. A maior resposta de Deus, muitas vezes, não é por que aconteceu, e sim, eu estou aqui. Quando a presença de Deus se torna real no meio da dor, o coração encontra um tipo de paz que não depende de entender todos os detalhes. Jó continua sem saber de tudo o que aconteceu nos bastidores, mas agora sabe quem está com ele. E é isso que o faz descansar. Nesse ponto, Jó não se levanta para cobrar Deus. Ele se coloca em uma posição de humildade. Reconhece que falou demais, que tentou explicar coisas que não alcançava, que olhou para a própria vida apenas pela perspectiva da dor. Ele não nega o sofrimento, não finge que não doeu, não apaga o que passou. Mas agora percebe que mesmo naquilo que parecia descontrole, havia um Deus que nunca deixou de ser Deus. E isso muda o tom da sua voz. Quando Deus entra na conversa, algo mais acontece. Ele também corrige os amigos de Jó. Aquelas pessoas que o acusaram, que simplificaram sua dor, que falaram em nome de Deus sem entender o que estava acontecendo, são chamadas à responsabilidade. Deus mostra que não aprovou o discurso deles. Isso é muito significativo.
Porque, de certa forma, Deus está dizendo: eu vi o que foi dito e eu sei que foi injusto. Para quem sofre, saber que Deus enxerga até as palavras que o feriram traz consolo. Mostra que Ele não está do lado de quem acusa, mas do lado da verdade. Depois desse encontro, a história começa a tomar um rumo de restauração. Mas repare na ordem. Deus primeiro trabalha dentro de Jó, para depois reorganizar o que está fora. A primeira restauração aconteceu no coração. O que antes estava cheio de perguntas, agora está cheio de reverência. O que antes via apenas tragédia, agora consegue ver propósito. Não um propósito que minimiza a dor, mas que mostra que Deus é capaz de reescrever histórias que pareciam destruídas. Aplicando isso à vida prática, dá para perceber como essa parte da história conversa com quem está ouvindo. Talvez você também esteja vivendo uma fase em que só enxerga a sua dor. Os problemas parecem tão grandes que é difícil ver qualquer outra coisa. A mente cansa, o corpo cansa, o coração cansa. E nesse cenário, a pergunta que mais sai é: por quê? Só que às vezes, o que Deus quer fazer primeiro não é explicar tudo, mas se aproximar de um jeito que você consiga sentir que não está só. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento. Não recebeu a resposta que queria, mas sentiu uma paz que não fazia sentido. Não viu a situação mudar de uma hora para outra, mas percebeu que algo dentro de você foi acalmado. Não entendeu todos os detalhes, mas ganhou força para continuar caminhando. Esse tipo de cuidado é muito parecido com o que acontece com Jó quando Deus fala. O cenário externo ainda está marcado por perdas, mas o interior começa a ser curado. Outro ponto importante é que Deus não invalida as perguntas de Jó. Ele não diz que foi errado sentir, chorar, questionar. O que ele faz é colocar essas perguntas em perspectiva. Ele mostra que existe um plano maior, uma sabedoria maior, uma visão mais ampla do que a de qualquer ser humano. Isso não apaga o sofrimento, mas impede que a dor seja a única lente pela qual a vida é enxergada. A partir desse encontro, a relação de Jó com Deus deixa de ser apenas baseada no que ele tinha ou deixou de ter. Agora é baseada em quem Deus é. Esse é um passo importante para qualquer pessoa que deseja caminhar com Deus de forma mais profunda. Entender que Ele não é apenas alguém que dá coisas, mas alguém que se dá. Que a maior bênção não é apenas a restauração material, mas a presença que acompanha em cada fase, inclusive nas mais difíceis. Mais adiante, a história mostra que Deus restaura a vida de Jó. Novos dias chegam, novos capítulos são escritos, a realidade externa muda. Mas, se prestar atenção, vai perceber que a maior virada aconteceu quando Deus falou e Jó enxergou o próprio sofrimento a partir da perspectiva do céu. É essa transformação interior que permite que ele viva o que vem depois com outro coração. Talvez você ainda esteja no meio dessa caminhada, em um ponto em que as coisas não fazem sentido e o silêncio de Deus te incomoda. A história de Jó te lembra que isso não significa abandono. Pode ser que neste momento Deus esteja apenas preparando o encontro em que não vai responder todas as suas perguntas do jeito que você imagina, mas vai se revelar de um modo que te dê forças para continuar. E essa revelação por si só já é uma grande resposta. Se de alguma forma você se identificou com essa parte da história, se já sentiu que Deus estava em silêncio, foi mal interpretado por outras pessoas e mesmo assim continuou buscando, mesmo que fosse com pouca força, compartilhe um pouco da sua experiência nos comentários. O que você passou pode ser exatamente o que vai fortalecer alguém que está vivendo agora, o que você já atravessou um dia. Depois de falar com Deus, algo muda primeiro dentro de Jó. Antes da restauração material, há uma restauração de visão, de coração, de identidade. Jó entende que mesmo sem respostas detalhadas, Deus nunca perdeu o controle.
ele percebe que, em meio à maior dor da sua vida, continuou sendo visto, ouvido e acompanhado. Isso não apaga o que aconteceu, mas traz um tipo de paz que não depende mais das circunstâncias. Agora, Jó não olha apenas para o que perdeu. Começa a enxergar quem esteve com ele o tempo todo, mesmo em silêncio. A partir desse encontro, a postura de Jó muda. Ele não está mais tentando provar que merece ou não merece algo. Não está gastando energia para responder cada acusação dos amigos. Em vez disso, ele se coloca diante de Deus com humildade e entrega. Reconhece que falou sobre coisas que não compreendia por completo. Admite sua limitação e, ao mesmo tempo, se rende à soberania de um Deus que conhece o começo, o meio e o fim de todas as histórias. Essa postura não é de derrota, é de confiança. É nesse ponto que a restauração começa a se manifestar para fora. A narrativa mostra que Deus se volta novamente para Jó de forma pública, não apenas íntima. Depois de tratar com o coração dele, Deus também trata com tudo ao redor. Ele pede que os amigos que acusaram Jó se aproximem e, de forma surpreendente, Jó é colocado em uma posição de intercessão por aqueles que o feriram. Quem havia sido julgado agora, ora por quem julgou. Essa cena é muito forte, porque mostra que Deus não apenas restaura, mas também reposiciona. Jó poderia guardar mágoa. Poderia dizer que, depois de tudo o que ouviu, não faria nada por aquelas pessoas. Mas, em vez disso, ele aceita o que Deus pede e intercede. Quando faz isso, caminha em uma direção que a dor não conseguiria produzir sozinha. A direção do perdão, da maturidade, da liberdade interior. A restauração de Deus não é apenas devolver coisas, é libertar o coração de pesos que impediriam a pessoa de viver o novo tempo com leveza. Depois disso, a história começa a descrever a restauração de forma muito clara. Jó é abençoado novamente em sua vida material. Aquilo que tinha sido destruído não permanece como ponto final. Deus reorganiza, multiplica, abre novos capítulos. Aquele que tinha sido conhecido como alguém em ruínas volta a ser visto como alguém abençoado. Mas agora, ele não é apenas alguém com bens, é alguém que conhece a fidelidade de Deus de perto, em profundidade. A prosperidade deixa de ser apenas sinal externo e passa a ter um significado diferente. É fruto de uma caminhada em que a fé foi provada e permaneceu. A família também é restaurada. Jó volta a experimentar alegria dentro de casa, volta a ver vida onde antes existia luto. A dor da perda não é apagada, mas Deus escreve novos capítulos sobre páginas que pareciam definitivamente rasgadas. Essa é uma verdade importante para quem ouve essa história. Às vezes, Deus não volta o tempo para desfazer o que aconteceu, mas é capaz de construir algo novo em cima de cenários que pareciam irreversíveis. A restauração não é voltar ao que era antes, é viver algo que só é possível depois do encontro com Deus em meio à dor. Ao olhar para o final da história de Jó, fica claro que o propósito não foi apenas provar que alguém poderia ser fiel sob pressão. O que se revela é um Deus que continua presente, mesmo quando permite fases que nós não compreenderíamos por conta própria. Jó termina a jornada com uma fé mais madura, uma visão mais ampla e uma experiência com Deus que nenhuma teoria seria capaz de oferecer. Ele sabe, por vivência, que a vida pode mudar de um momento para o outro, mas que Deus permanece sendo o mesmo. Essa narrativa conversa com quem já passou ou está passando por períodos em que tudo parece ter sido arrancado. Há quem tenha perdido trabalho, confiança, saúde emocional, relacionamentos, sonhos. Há quem tenha sido acusado justamente no momento em que mais precisava de apoio. Há quem tenha sentido o silêncio de Deus de forma tão forte que chegou a pensar em desistir. A história de Jó não romantiza esse processo, mas mostra
que até a maior prova pode se tornar lugar de encontro e de restauração. Também é importante notar que nada na história de Jó foi desperdiçado. Cada lágrima, cada pergunta, cada noite difícil fez parte de um caminho que lá na frente se transformou em testemunho. Até hoje, pessoas no mundo inteiro são alcançadas por essa história e encontram consolo ao perceber que não são as únicas a viver momentos em que a vida parece sair do controle. E assim como Jó, muitas descobrem que Deus é capaz de transformar capítulos de dor em pontos de virada. Talvez você esteja em um ponto da sua própria história em que ainda não consegue enxergar o final. Talvez ainda esteja na fase das perdas, das perguntas ou até do silêncio. A vida de Jó te lembra que a história não termina na página da dor. Existe um Deus que segue acompanhando, mesmo quando não explica tudo de imediato. Um Deus que, no tempo certo, pode falar ao coração, realinhar a visão e conduzir a uma restauração que começa por dentro e se manifesta. Mais adiante, nas áreas em que hoje você só enxerga ruína. Mais adiante neste vídeo, nós vamos caminhar para uma aplicação direta dessa história sobre a sua vida, para lembrar que quem permanece com Deus em meio à prova não é comum. É alguém que carrega um chamado especial. Alguém que será fortalecido para seguir em frente mesmo depois de ter enfrentado a maior prova da própria caminhada. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Nem todo mundo permanece ouvindo uma mensagem que fala de dor, processo, silêncio de Deus e restauração. Muita gente desiste no meio, fecha o coração, muda de assunto. Mas você ficou. E isso diz muito sobre quem você é. Mostra que mesmo cansado, ainda busca respostas em Deus. Mostra que mesmo ferido, ainda quer entender o que Ele está fazendo. Mostra que por trás de tudo o que você já passou, existe alguém que não desistiu da fé. Quem permanece até o fim de uma palavra assim, não é qualquer pessoa. É alguém com chamado, alguém que Deus está preparando de forma especial. A história de Jó não está aqui só para ser um relato distante, antigo, que a gente ouve, se emociona e deixa para lá. Ela existe para colocar um espelho diante de quem está vivendo lutas profundas e às vezes não consegue entender por que a vida tomou um rumo tão difícil. Assim como Jó, talvez você também tenha vivido períodos em que as perdas vieram em sequência, em áreas diferentes, mexendo com coisas que eram preciosas demais para você. Talvez tenha visto a área financeira ruir, relacionamentos se quebrarem, a saúde emocional ficar abalada, a confiança em pessoas ser ferida e, em algum momento, tenha perguntado: por que tudo isso? Talvez, como Jó, você também já tenha se sentido julgado por quem só enxerga de fora. Gente que olha a dor de longe e solta frases prontas, tentando encontrar um culpado. Isso machuca, porque quem sofre não precisa de dedos apontados, precisa de ombros que ajudem a sustentar o peso. Se isso já aconteceu com você, saiba que Deus viu cada palavra injusta, cada interpretação errada sobre a sua história. Assim como Ele se levantou para defender Jó, Ele conhece a verdade sobre você, mesmo quando ninguém mais consegue enxergar. A trajetória de Jó também mostra que Deus não tem medo das nossas perguntas sinceras. Ele não virou as costas quando Jó abriu o coração e falou da revolta, da tristeza, do cansaço. Pelo contrário, ouviu tudo. E no tempo certo, respondeu de um jeito que curou mais do que explicações fariam. Com você, não é diferente. Talvez haja coisas que você ainda não entenda, capítulos que ainda não foram esclarecidos, momentos em que parece que o céu está em silêncio. Mas o mesmo Deus que se revelou a Jó continua guiando processos hoje. Ele sabe onde cada dor começou, sabe onde cada lágrima caiu, sabe o quanto você lutou para continuar de pé. A verdade é que a restauração de Jó não começou quando as coisas materiais voltaram, mas quando o coração dele foi reposicionado na presença de Deus.
quando ele parou de se ver apenas como vítima do sofrimento e voltou a enxergar que, acima de tudo, havia um Deus soberano, justo e presente. A partir dali, ele pôde viver o novo que Deus tinha preparado. E é exatamente aqui que a sua história se encontra com a dele. Deus também quer restaurar você de dentro para fora. Quer tratar feridas antigas, reorganizar o que foi quebrado, curar lembranças, fortalecer a sua fé e te preparar para capítulos que ainda não foram escritos. Talvez você olhe para a própria vida e pense: já perdi demais, já sofri demais, não sei se ainda existe um novo começo para mim. A história de Jó responde essa dúvida com uma verdade clara. Com Deus, nenhum capítulo de dor é o último. Ele pode não apagar o que aconteceu, mas é capaz de escrever algo novo sobre cenários que pareciam definitivos. E esse novo não é uma cópia do passado. É algo diferente, amadurecido, alinhado com a experiência que você adquiriu no processo. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma em testemunho. E se, enquanto ouvia este vídeo, você percebeu que a sua vida se parece com a de Jó em algum ponto, nas perdas, nas acusações, no silêncio de Deus ou na esperança de restauração, entenda que isso não é só identificação. Pode ser Deus dizendo: eu também estou escrevendo algo na sua história. Eu também vou usar aquilo que você viveu para despertar outras pessoas, para consolar quem está cansado, para mostrar que ainda existe saída quando tudo parece ter chegado ao fim. Você não é alguém esquecido. Você não é alguém irrelevante. Você não é alguém que está sofrendo sem que Deus perceba. A mesma atenção que Ele deu à história de Jó, Ele dá à sua. A mesma fidelidade que sustentou Jó nos dias mais escuros é a fidelidade que sustenta você hoje. Talvez agora você ainda esteja na parte da luta, das perguntas, da espera, mas isso não muda quem Deus é, nem o que Ele ainda pode fazer. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento deste vídeo o seu coração foi tocado, se você sentiu que Deus estava usando a história de Jó para conversar sobre áreas específicas da sua vida, eu quero te fazer um pedido especial. Não deixe isso morrer aqui dentro. Responda a esse toque. Fale com Deus do seu jeito, com as suas palavras, exatamente como está. Ele não espera um discurso perfeito. Ele espera sinceridade. E agora, eu quero te convidar a deixar também um sinal aqui nos comentários. Escreva: Deus está escrevendo um novo capítulo na minha história. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração de fé. É como se você estivesse dizendo, diante de Deus e diante de quem vai ler: eu creio que a minha história não termina na dor. Eu creio que existe restauração. Eu creio que, assim como Jó, ainda verei Deus mudar cenários que hoje eu não entendo. O seu testemunho pode ser a confirmação que outra pessoa está pedindo em oração. Se esta mensagem te ajudou, te consolou ou abriu seus olhos de alguma forma, eu quero te pedir com todo carinho que você se inscreva no canal, ative o sininho e curta este vídeo. Isso faz muita diferença para que mais pessoas sejam alcançadas. E não pare em você. Compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão passando por lutas, dores, tempos difíceis. Talvez elas não consigam explicar o que sentem, mas, através desta palavra, Deus pode alcançar o coração delas também. Que a partir de hoje você consiga olhar para a história de Jó não apenas como um relato distante, mas como um lembrete vivo de que Deus continua no controle, continua vendo, continua cuidando, continua capaz de restaurar aquilo que parecia impossível. Que Ele fortaleça a sua fé, cure o seu interior, renove as suas forças e te ajude a caminhar, mesmo quando os motivos ainda não estiverem claros. Deus não terminou a boa obra em você. A prova não é o fim. O capítulo que dói não é a última página. Há algo novo sendo preparado, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Confie, mesmo que seja com pouca força. Fale com Deus.
mesmo que seja com poucas palavras. Continue, mesmo com o coração cansado. Ele vê, ele ouve, ele sabe. Fique em paz e até o próximo vídeo.